E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto com texto, e aqui é o professor Gustavo. Bom, gente, eu percebo que o ensino de língua portuguesa, ele tem aí ao longo dos anos assustado muitos alunos do ensino médio, do ensino fundamental, que consideram que escrever português e falar certo é muito difícil, porque a gente aprende tudo muito errado, a gente aprende desde pequeno errado, e que essa língua portuguesa ela é cheia de regra que a gente não conhece, a gente não consegue compreender, e que o certo mesmo é usar essa língua, mas que a gente aprendeu tudo tão errado que isso é difícil de entender. Bom, gente, o edital do Enem, ele espera que o aluno entenda que essas ideias, essas diferentes concepções de língua, elas estão erradas. Essas concepções de línguas partem de uma ideia equivocada do que realmente significa saber português, do que realmente significa saber uma língua. O edital do Enem, ele espera que o aluno ele esteja mais familiarizado com essas diferentes concepções de língua portuguesa e saiba utilizar na prova de português e na prova de redação essas diferentes concepções de forma adequada. Você já reparou que a gente não precisa pensar para falar português no nosso contexto, no nosso dia a dia, no nosso convívio com nossos amigos? Agora, quando a gente está aprendendo uma segunda língua, vamos supor que você já está fazendo um curso de inglês, você está fazendo um curso de espanhol, alguma outra língua estrangeira, você já reparou que no início é sempre muito difícil? Você tem que pensar não é só na mensagem, você tem que pensar na estrutura dessa língua, você tem que pensar nas conjugações, você tem que pensar no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro. É bem mais complicado. E é bem diferente de quando a gente está falando na casa da gente, com a mãe da gente, com os amigos da gente. Por que é assim? Porque a língua que a gente aprende primeiro é a nossa língua materna. É a língua que a gente aprende com a nossa mãe, ela faz parte da gente, ela faz parte do nosso patrimônio cultural, da nossa identidade familiar. Bom, gente, você aceita que critiquem a sua mãe? Ninguém gosta que critique a mãe da gente, né? Que critique as pessoas que nos criaram, não é verdade? Bom, gente, da mesma forma, a gente não deve achar que aquilo que a gente herdou dessas pessoas está errado. Ele é adequado para essas situações informais. Agora, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai estudar português, a gente vai estudar uma modalidade da língua portuguesa que chama modalidade normativa do português. O que é essa modalidade normativa? É a modalidade que está nas gramáticas, é a modalidade que está nos livros, é a modalidade que nos ensinada para que a gente as utilize em contextos formais da língua portuguesa. É a modalidade que a gente aprende para estudar os textos científicos, os textos jornalísticos. Por que ela é tão importante? Para que todo falante escolarizado, com domínio desse português normativo, possa se entender. Então, se eu escrevo um texto jornalístico, um texto científico aqui em Minas Gerais, é importante que o leitor do Amapá possa entender, o leitor de Tocantins possa entender, o leitor do Mato Grosso possa entender, o leitor do Rio de Janeiro, o leitor do sul do país, o leitor de Santa Catarina, etc, etc. É a língua padrão, que ela serve para todo mundo. E justamente porque ela serve para todo mundo, ela não é de ninguém. Ninguém fala português normativo, ninguém fala português padrão. As pessoas falam português de sua região, de seu núcleo familiar, ou da sua classe social. Esse é o português que a gente fala no nosso dia a dia. Não é português padrão. Ninguém fala português padrão. William Bonner não fala português padrão. Ele apresenta o Jornal Nacional no português padrão falado, que também é diferente do português padrão escrito. Você já reparou, por exemplo, que um texto jurídico é muito difícil para quem não faz direito, para a gente que está fora dessa área entender? Da mesma forma, um texto científico, um artigo acadêmico, é muito difícil para quem não é da área entender. Então, gente, a língua normativa, ela faz parte de um extenso repertório linguístico e o falante deve se apropriar dele e usar quando for mais adequado. Eu gosto de pensar sempre que a língua portuguesa ela é como se fosse o nosso guarda-roupas. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não faz uma determinada escolha de roupas. Quando você vai, por exemplo, ser padrinho de um casamento, você não escolhe outro determinado tipo de roupas. Agora, quando você vai assistir um jogo no estádio de futebol, você não escolhe outro tipo de roupas. Vai encontrar seus amigos numa lanchonete, não escolhe outro tipo de roupas. Vai sair no primeiro encontro com a pessoa especial, com a pessoa amada, você não escolhe outro tipo de roupa? Da mesma forma, a língua portuguesa, quando você vai encarar determinadas situações, você faz determinadas escolhas. E saber distinguir entre uma escolha e outra é fundamental para o aluno que vai passar por uma prova do Enem.
Na verdade, eu considero que é fundamental para qualquer falante do português. Então, gente, a gente deve sim se apropriar desse repertório, dessa língua portuguesa padrão normativa, porque isso é um patrimônio nacional. Isso é para todos. É uma língua de todos. Então, gente, é importante saber distinguir entre uma marca de oralidade, entre uma marca de texto escrito, entre uma marca de texto formal. Você imagina que se eu for para uma lanchonete encontrar com meus amigos, eu usar a mesma linguagem que eu usaria numa entrevista de emprego, eu soaria muito estranho, seria inadequado. Usar a língua portuguesa padrão em contextos informais é inadequado, soa pedante, soa chato. Agora, quando você vai para a entrevista de emprego, quando você vai apresentar um TCC e não toma os devidos cuidados em adequar a sua linguagem para aquele contexto, você soa despreparado, você soa ignorante. Muitas questões do Enem, ela avaliam a sua capacidade entre distinguir marcas de oralidade e marcas de escrita. Então vai ter textos lá com marcas de oralidade que você vai ter que saber entender e saber distinguir se aquele texto é adequado para um contexto escrito mais formal ou para um contexto mais informal. E para ilustrar isso aí que eu estou falando, o que eu fiz? Esse texto que eu estou apresentando aqui, na verdade essa aula que eu estou apresentando aqui, algum tempo atrás na minha página no Facebook, eu coloquei um texto com exatamente este mesmo tema. Então volta lá e percebe que para escrever é muito diferente para falar. Mesmo que eu esteja aqui me esforçando para usar uma língua mais padrão possível, mais normativa possível, para que todos os falantes do português possam entender, independente do estado do Brasil em que você esteja, para que você possa entender. Muito provavelmente, as minhas marcas regionais, né, eu sou aqui de Minas Gerais, então provavelmente se você é um falante do Rio de Janeiro, do Nordeste ou do Sul do país, está percebendo que eu tenho um sotaque mineiro. Mas eu estou me esforçando aqui para falar o mais normativo possível para que todos possam entender. Mas quando você pega um texto escrito, que aborda exatamente o mesmo tema que eu estou tratando aqui, você percebe essas diferenças. A fala tem muitas marcas de oralidade que não devem aparecer no seu texto escrito. Você fala um bom gente, e aí? Esse tipo de marca não tem no texto escrito. É completamente diferente, mas eu estou usando o mesmo texto para me inspirar aqui para fazer essa aula. Então, se você estiver vendo pelo Facebook, você vai ver que o texto que ilustra esse vídeo é o mesmo, tem o mesmo tema, mas tem marcas muito diferentes. Bom, gente, então, o que eu queria dizer, o que eu estou querendo deixar para vocês é: vamos parar de ter medo dessa língua portuguesa, vamos parar de pensar que tudo que a gente sabe está errado. Não está errado, é adequado para a gente falar no nosso contexto e no nosso dia a dia, e a gente vai continuar usando da mesma forma. Agora, a gente se apropriar dessa nova modalidade do português, esse português padrão, esse português que é de todo mundo, esse português das escolas, isso é importante para nos dar repertório, para a gente encarar aí situações formais de língua portuguesa. Vamos estudar isso, vamos nos apropriar disso, vamos ter um repertório variado de língua portuguesa e parar de ter medo e parar de se sentir mal com a gente mesmo por causa da nossa forma de falar. A gente não tem que se sentir mal por causa disso. A gente tem que se preparar para utilizar essa língua portuguesa num contexto formal que é a prova do Enem. Bom, então, gente, vamos encarar os estudos porque está na hora de encarar a realidade.